Oi, gente, tudo bom? Professora Flávia. Espero que hoje estejam todos bem. Queria agradecer a professora Aline pelo convite e parabenizá-la pelo trabalho e parabenizar vocês também por esse debate, né? Por essa discussão que eu acho que é tão rica e tão importante nesse momento. Bom, falar um pouquinho da minha formação. Eu sou bióloga, sou pós-graduada em gestão ambiental, fiz mestrado também na Faculdade de Medicina da USP. Meu mestrado é em depressão e desenvolvimento neuropsicomotor infantil. Sou psicanalista também, aí eu faço trabalho com as meninas do ensino fundamental e médio. Agora tá parado um pouquinho, né, por causa da pandemia. E faço atendimento fora da escola também, né? Bom, falar um pouquinho de saúde mental é uma coisa muito difícil, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Primeiro, acho que a gente tem que pensar o que é saúde, porque acho que quando a gente fala de saúde mental, muita gente já pensa diretamente, por exemplo, na depressão, psicoses, crises, ansiedades graves, tal, uma coisa até meio cinematográfica. Então acho que é importante a gente pensar o que é saúde, o que é saúde mental e o que é doença, né? De uma forma geral, saúde é a ausência de doença, né? Então quando nós não estamos com dor, quando nós estamos saudáveis, anatomicamente, fisiologicamente, estamos saudáveis, né? A saúde mental, ela foca no psicológico e no psiquiátrico, são coisas diferentes. O psicológico são sensações, emoções e pensamentos, né? Coisas que a gente pensa, coisas que a gente sente. O psiquiátrico são alterações químicas no nosso cérebro que vão gerar alterações comportamentais. Por exemplo, a queda de serotonina e dopamina no cérebro, que são dois neurotransmissores, dois hormônios que estão no nosso cérebro. A queda deles gera depressão, por exemplo, né? Então, a depressão, ela não é só um problema psicológico, ela é um problema psiquiátrico. Então, é uma alteração química no cérebro que vai gerar as sensações e comportamentos diferentes, que pode ser causada por um problema psicológico. Então, o problema psicológico gera o psiquiátrico e assim por diante. Diversos outros exemplos podem ser citados assim, tá? Focar um pouquinho na nossa quarentena e no nosso momento de isolamento. A gente precisa entender por que o isolamento causaria problema no ser humano. Vamos pensar no desenvolvimento do ser humano primeiro. Então, como acontece o nosso desenvolvimento? De uma forma bem simples, acontece de três formas, em três etapas, tá? Primeira etapa acontece até os 2, 3 anos mais ou menos, é quando aquela criança ela tem a percepção de indivíduo. Então ela percebe assim, com 2, 3 aninhos, ela percebe que eu tenho vontade própria, eu quero lutar pelo que eu quero. Então aquele momento de birra, por exemplo, que é super natural. A criança faz birra, a criança grita, a criança quer as coisas, ela começa a perceber que ela tem vontade e ela pode lutar pela vontade dela. Então, por que ela grita? Porque ela não sabe lidar com aquele sentimento ainda, ela precisa aprender. É nesse momento que entra a família, os tutores, a mãe, o pai, quem tá daquela configuração familiar, né? Então a criança ela precisa aprender a lidar com aqueles sentimentos. E a criança, nós seres humanos, nós somos seres totalmente dependentes desde que nascemos. A gente nasce, a gente não consegue se alimentar sozinho. A gente nasce, a gente não consegue se aquecer sozinho, né? Nós precisamos de roupas, porque nós não temos uma estratégia natural, por exemplo, para manter o calor do corpo sozinhos, né, em ambientes frios, por exemplo. Então a gente precisa estar perto o tempo inteiro de pessoas, nos ensinando ao que nós estamos sentindo, nos ensinando o que fazer e como fazer o tempo inteiro. Então, a primeira fase é essa identificação como indivíduo. A segunda fase do desenvolvimento do ser humano é a identificação como pertencente ao núcleo familiar. Então, depois que ela sabe
que aquela criança é um indivíduo, olha, eu sou um indivíduo, aquele indivíduo ele vai perceber que ele faz parte de uma família. Independente da configuração, ele sabe que tem um vô ou uma avó, um tio, pessoas que cuidam dele e pessoas que não cuidam, pessoas estranhas. Então ele sabe que ele faz parte daquela família, ele tem segurança naquilo, tá? A terceira grande fase de desenvolvimento do ser humano é justamente na adolescência, que é quando percebe-se que aquele indivíduo, ele não pertence só à família, ele pertence a outros núcleos, outros contextos além da família. Então é quando ele pertence aos amigos da escola, quando ele pertence aos amigos da rua, aos amigos do condomínio. Então ele começa a ser mais independente e mais criar uma linha mais longa entre aquele indivíduo e a família. Mas a família tá sempre ali, a família tá sempre como segurança, né? É por isso até que quando tem alguma coisa, alguma questão familiar que gera inseguranças, pode causar vários problemas também para a saúde mental daquele indivíduo. Então, a gente se identifica como indivíduo e tem um posicionamento social na adolescência. Isso é extremamente importante. É na adolescência que a pessoa começa a perceber que ela tem sentimentos que o outro também tem. É na fase da adolescência que a gente consegue ter uma troca de experiências muito maior. É na fase da adolescência que a gente tem um entendimento que, caramba, olha que ele tá vivendo, olha que eu tô sentindo uma coisa muito diferente, a pessoa conversa, eles trocam e tem uma maturidade emocional muito grande, né? E quando a gente fala quando a gente fala que, olha, agora todo mundo é obrigado a ficar em casa, isso tem uma quebra muito grande. Para quem tá aprendendo agora, por exemplo, os adolescentes que estão aprendendo agora a lidar com esse amadurecimento, né, emocional, quanto para todas as outras pessoas, né? Então, a gente vive uma vida muito cômoda e muito mecânica. Todo mundo sabe a hora que a gente pode sair, a gente sabe que a gente pode ser quando a gente quer, a gente sabe que a gente pode, que a gente vai no trabalho, que a gente vai pra escola, que eu posso ir e vir. Quando se tem uma quebra ou uma imposição, é como se fosse uma ruptura de um relacionamento. Você não pode mais fazer alguma coisa, você está preso, você está proibido de fazer isso. Isso gera um estresse muito grande. Tirando problemas financeiros, perder emprego, a falta de convivência, né, pessoal, isso gera problemas muito grandes. Então, isso pode gerar emoções antes nunca sentidas daquele indivíduo. Então, o aprendizado emocional, ele é muito difícil. E isso é importante de você criar estratégias para saber lidar com esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos e conseguir superar isso de uma forma saudável. Se você não consegue superar esses sentimentos, essas sensações de uma forma saudável, você perde estado de saúde, você tem ali uma falta de saúde mental, né? Nas clínicas, a gente tem visto agora algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que agora nessa fase de isolamento aumentou em 31% casos de depressão grave, ou 29% casos de sintomas de estresse pós-traumático, ou de violência física ou sexual, tanto contra a mulher, quanto a criança e assim por diante, em diversos nichos aí das pessoas, ou aumento de uso de drogas ou cigarro, ou distúrbios alimentares, tanto anorexias e bulimias, quanto compulsão alimentar de comer muito, por exemplo, por ansiedade. Então, é interessante criar estratégias que consigam melhorar essas sensações. Por exemplo, quando a pessoa faz um esporte ao ar livre, o abraço, o beijo, o toque, um carinho, são liberados no nosso cérebro vários neurotransmissores, como a noradrenalina, a melatonina, dopamina, serotonina, que são neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, de felicidade,
de paz, de segurança, de confiança. Quando você não tem um toque, quando você não tem um abraço, quando você não tem essa exposição ao ar livre, nessa sensação de liberdade, você não tem essas sensações químicas no seu cérebro. Isso gera depressão, isso gera o isolamento dentro de casa, isso causa a tristeza, isso gera angústia, né? Muitas famílias estavam levando uma vida tão também mecânica que elas mal conversavam, mal se viam e mal se conhecem. E quando você obriga todo mundo a conviver na mesma casa, isso gera muitos conflitos, já que não existia muita conversa antes também, né? Então eu acho interessante criar estratégias para melhorar esse convívio e a saúde mental e fazer com que tenha um controle de ansiedade e de sensações mentais e psicológicas, né? Psiquiátricas e psicológicas também. Então, por exemplo, criar uma sensação de recomeço e de conquista. Então, coloque pequenos desafios que você possa cumprir. Então, por exemplo, quero aprender falar alguma coisa de uma língua nova. Quero falar Libras, por exemplo. Eu tô fazendo Libras pelo YouTube. Quero aprender a falar turco. Quero fazer uma repaginada na minha casa, no meu quarto. Vou pintar uma parede do meu quarto. Vou reorganizar o guarda-roupa. Quero aprender a fazer alguma coisa manual. Criar tempos regradinhos para atividade física dentro de casa, se você não puder sair realmente. Então, dentro de casa. Então, tem vídeos no YouTube. Coloque desafios para você fazer. Eu quero fazer uma posição nova de yoga. Então, eu acho que você precisa ter combinados com você mesmo. E se você não cumprir, também tenha punição para você mesmo. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar R$5 numa caixinha se eu não conseguir. Se eu não fizer a minha aula de italiano, eu não vou comer sobremesa no dia seguinte. Para você conseguir ter aquelas pequenas conquistas do dia a dia, e pequenas conquistas liberam hormônios de prazer e de felicidade. É gostoso conquistar coisas novas. Então, faça atividade física, conquiste algumas coisas. Tem cursos online gratuitos de diversos temas e diversos assuntos. Isso é muito legal. Isso pode gerar uma motivação extra e sensação de conquista, de ganho. É muito gostoso. Isso pode liberar vários hormônios no seu cérebro e sentimentos gostosos do coração também, tá bom? Bom, foi só uma pequena colocação, espero contribuir de alguma forma. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. A Aline também tá, a gente tá aqui sempre tentando de alguma forma estar presente na vida de vocês. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Um beijo, gente, tchau, tchau, até mais, se cuidem!